Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para dar algumas dicas sobre organização de quartinho de bebê, principalmente para as mamães de primeira viagem, que às vezes vão ficar apavoradas quando precisarem ao mesmo tempo segurar o bebê, se livrar da fralda, trocar uma roupinha e etc. Então vamos lá. A primeira coisa é se preocupar com que tudo que a mamãe vai precisar para fazer as trocas das fraldas fique sempre à mão. Na primeira gaveta, eu costumo colocar alguns itens essenciais. Então a primeira coisa delas são as fraldas. A segunda coisa é ter lenços umedecidos, ou então você pode ter um joguinho com uma garrafa térmica onde você pode deixar um pouquinho de água morna, um recipiente para poder colocar essa água, potinhos para algodão, pomadas para assadura, um limpador para o nariz, termômetro, óleo para higiene. E aqui eu acabo deixando também fraldinhas de boca, paninhos de boca. Você também pode colocar escovinhas de cabelo, cortador de unha, tesourinha, vários outros itens. Aqui eu ainda deixei as meinhas, como elas são bem pequenininhas, uma dica para que elas não sumam é sempre já deixar uma dentro da outra, porque como elas são bem pequenininhas, não tem como dobrar esse tamanho de meinha, elas ainda são muito pequenas. Então se você deixar uma dentro da outra, fica muito mais fácil de encontrar as meinhas no meio da bagunça. Aqui eu ainda aproveitei, como essa gaveta é bem grande, eu coloquei uma caixinha com tampa para fazer o estoque dos produtos de higiene. Então aqui eu ainda tenho estoque de hidratante, condicionador, shampoo. Na hora de organizar as roupas, uma das coisas que as mães normalmente fazem é empilhar as roupinhas, normalmente do mesmo tipo, então bola de manga curta, bola de manga longa, camiseta. Só que empilhando as roupas, você acaba não vendo as roupinhas que estão por baixo. Então, quem não é visto não é lembrado. Com isso, você acaba não usando todas as roupinhas que seu bebê ganhou, porque como eles crescem muito rápido, acaba perdendo as roupas também com a mesma rapidez. Então, a primeira peça que eu vou mostrar para vocês é um conjunto. Acontece muito, principalmente quando é o pai que vai vestir a criança, de não usar a blusinha e os shorts, a blusinha e a calça do mesmo conjunto. Aí na hora que a mãe vê a criança vestida, quase tem um mini infarto, tá querendo enforcar o pai. Então, para facilitar a vida, o ideal é você dobrar as peças do conjunto todas juntas. Então no caso aqui, eu vou abrir a camisetinha, o shortinho eu vou colocar aqui dentro. Eu utilizo um molde para as dobras, porque na hora de colocar na gaveta, eu otimizo o espaço das gavetas e consigo colocar mais peças ali dentro. Então eu vou posicionar o molde ao meio e vou dobrar a peça como se fosse só a camiseta. Tiro o molde, dobro ao meio e aí eu já deixei tanto os shorts quanto a blusinha desse conjunto, tudo junto. As calças você pode deixar aberta. Então eu vou pegar o molde, vou colocar aqui no meio. A dobra tem sempre que estar bem rente ao molde, para que ela mantenha, né, o tamanho e aproveite melhor esse espaço. Eu vou dobrar mais ou menos 1/3 da calça para cima e vou dobrar o restante aqui para baixo. Dessa forma, na hora que eu for colocar dentro da gaveta, essa parte aqui que não tem nenhuma dobra, não tem nenhum detalhe, é a que vai ficar aparecendo. Os bodies, eu prefiro sempre deixar com os botõezinhos da abertura inferior abertos, porque assim vai facilitar na hora de fazer a troca do bebê. Então eu vou abrir ele aqui, coloco novamente o molde sempre no meio, dobrei de um lado. A manga
quando ela é manga longa, o ideal é que ela fique o mais rente possível a parte de fora da peça, para que não faça um volume muito grande no meio. Faço a mesma coisa do outro lado. Retiro o molde. Dobro a parte de baixo aqui para dentro. Dobro a peça mais uma vez. Para dobrar o body de manga curta, o princípio é o mesmo. Porém, como ele tem essa estampa e eu quero que ela apareça na hora que a roupa estiver dobrada, então esse lado da peça vai ficar virado para baixo. Assim, na hora que eu colocar dentro da gaveta, o detalhe que é essa estampa do body vai continuar aparecendo. Então eu não tenho problema na hora de escolher a roupa do bebê. Camisetas. Essa aqui eu peguei em especial, porque como ela tem esse laço bem gordinho aqui no meio, se eu centralizar o molde, é o lacinho que vai me impedir de fazer a dobra da blusinha. Então, eu vou centralizar o detalhe no meu molde, porque aí eu tenho certeza que por ali não vai passar dobra nenhuma. Então, eu estou centralizando o lacinho no molde. Por mais que às vezes sobre um pedacinho de tecido em algum lado, né, da dobra, aí é só colocar ele para dentro desse retângulo imaginário que a gente está fazendo aqui, né? Que de imaginário não tem nada, né? Vocês perceberam que ele forma mesmo um retângulo. Feito isso, eu vou dobrar a blusinha ao meio e aí aquele detalhe chatinho que estava me incomodando aqui, ele está bem no meio da peça. Uma das peças que as mães têm mais dúvida na hora de dobrar são os macacões. Então eu vou mostrar para vocês como fazer a dobra do macacão. Eu vou deixar ele aberto aqui. Vou colocar o molde centralizado. Vou dobrar como se fosse o body. Dependendo da profundidade da sua gaveta, você pode dobrar de duas formas. A primeira é pensando em 3 partes da peça. Eu vou dobrar 1/3 da peça aqui para cima, 1/3 para baixo e está feita a dobra do macacão. Se a sua gaveta não tem uma profundidade tão grande assim, e você tem várias peças para colocar ali, então não dá para fazer uma escadinha na hora de organizar, eu vou partir daquele retângulo que estava aqui, vou dobrar só 1/4 da peça, então eu vou pensar em dividir essa peça em 4 partes, mais 1/4, para depois eu fazer a dobra e assim ele fica um pouco mais baixinho. Uma das peças que já é um pouco mais chatinha de dobrar, mais pelo espaço ocupado do que pela dobra em si, são os macacões de soft ou macacões de plush, que são aqueles que são próprios já para o inverno. Então, ao invés de utilizar um molde, já que eles vão ficar muito gordinhos se a gente dobrar muito pequeno, é utilizar a própria lateral dele como medida para fazer a dobra. Então eu vou apenas colocar a manga do macacão aqui para dentro, vou colocar as perninhas para cima, mais ou menos até a altura do cavalo. E aí a pessoa me pergunta assim, mas o que é o cavalo da peça? Você falou, dobra a perninha do macacão na altura do cavalo. O cavalo da peça, gente, é na calça ou no macacão, aquela parte onde termina o corpo da peça e vai começar as pernas. Então é onde começa a divisória das pernas, seja numa calça, seja num macacão. Então fica a dica. E vou dobrar mais uma vez ao meio. Só isso. Então conforme o bebê cresce e o macacão vai ficando mais comprido, é só fazendo mais uma dobra aqui. Então se ele fosse um pouco maior, eu poderia dobrar só um pedacinho dos pés, aí mais um pedacinho do macacão, antes de finalizar a dobra. Porém, se a pessoa tem espaço e tem onde pendurar, há 2 formas de pendurar esse tipo de macacão. A primeira delas é a mais simples e a mais fácil. Pura e simplesmente colocar o macacão por dentro aqui do vão do cabide, aonde é colocado normalmente as calças. Então eu vou passar ele aqui por dentro. E aí eu vou ajustar a altura dele, mais ou menos de acordo com a metade do macacão.
Quando o macacão for ficando maior, se você não tem um espaço de altura do cabideiro muito grande, você pode colocar o macacão pendurado aqui por baixo da manga e, se for o caso, as perninhas colocar aqui por cima de volta. Porque aí ele vai ficar mais curtinho e vai ocupar menos espaço de altura no cabideiro. Quando eu comentei com vocês lá no meu Instagram que eu ia fazer um vídeo sobre organização de quartos de bebê, eu coloquei também uma caixa de perguntas. Então, uma das coisas que me perguntaram era o que fazer com os sapatinhos se você não tivesse uma sapateira, um local ideal para eles. Você pode utilizar um cesto ou uma caixinha com tampa para colocar os sapatos sem ter problema deles ficarem espalhados por aí. Então, aqui eu vou colocar esses 3 parzinhos de sapatos. E no meu caso, eu vou colocá-los embaixo da própria arara, porque como as roupas ainda são curtinhas, ele não vai me atrapalhar em nada e vai ficar tudo bonitinho no mesmo lugar. Outra pergunta que me fizeram lá na enquete era se era obrigatório utilizar colmeias para fazer a organização das roupinhas. Primeiro, que não tem nada que seja obrigatório na organização. Segundo, que dependendo da colmeia, conforme o bebê for crescendo, a roupinha não vai mais caber ali dentro. Então, a colmeia ajuda sim. Porém, se você conseguir fazer essa organização sem a necessidade de utilizar a colmeia de uma forma obrigatória, a organização vai fluir de uma forma melhor. A única coisa que eu gosto muito das colmeias é porque eu consigo, por exemplo, colocar em uma gaveta já tudo que for, por exemplo, de recém-nascido até 3 meses, na outra de 3 meses a 6. E conforme a criança vai perdendo aquelas roupas, é mais fácil de eu fazer o rodízio dessas peças utilizando as colmeias, porque eu não tenho que pegar roupinha por roupinha para mudar de gaveta. Eu só tiro as colmeias da gaveta de cima, já puxo as colmeias da gaveta de baixo e consigo organizar tudo da mesma forma. Aqui eu estou com 2 modelos, um na verdade é um cesto plástico que tem divisórias removíveis, então eu consigo colocar as roupinhas aqui da forma que eu quiser, consigo até usar esse cestinho sem as divisórias. E tem uma colmeia sanfonada de TNT para mostrar para vocês como que eu posso colocar essas peças aqui. Então eu vou, por exemplo, vou colocar o macacão aqui, vou colocar a camiseta. Essa aqui, por ela ser sanfonada, nesse buraquinho da colmeia, eu até consigo colocar mais de uma peça. Agora, eu já tenho cestinho, que às vezes eu utilizava em algum lugar, quero utilizar os cestos, só para que as peças não fiquem sambando dentro da gaveta. Então, eu vou pegar esse cestinho aqui e vou colocar, por exemplo, nessa divisória as calças, nessa outra eu vou colocar o conjunto. E o legal de usar um molde é que todas as peças vão ficar do mesmo tamanho. Então, se eu defino que esse molde é para esse cestinho, tudo que eu for dobrar para pôr nesse cestinho, eu uso o mesmo molde. Então, depois de tudo dobrado, na hora de organizar dentro da gaveta, é mais fácil de visualizar todas as peças. Eu acabei utilizando colmeia apenas para os conjuntos. Mas você vai começar com isso aberto? Não sei, tava só viajando aqui pra depois você. Tá? Então tenta mais ou menos decorar a ordem das coisas. Mais ou menos. É engraçado. Igual? Igual não. A única coisa que faz diferença é esse bendito que te atrapalha na hora de dobrar. Nem lembro como é que eu comecei. Ó, esse ficou ótimo, isso ficou colocando. Nossa, enrolei inteiro. No finalzinho.